Vamos ver aí quem vai estar chegando para essa nossa live. Nossa live voltada para as explicações, os esclarecimentos definitivos sobre a importância dos hormônios na nossa vida. Vou esperar aí o pessoal chegar, já vou conectar aqui no meu notebook para tentar não deixar nenhuma pergunta em aberto. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos entender de vez a importância dos hormônios na nossa vida. Chega de ter medo de fazer reposição hormonal. Chega de ter desânimo. Chega de achar que hormônio causa câncer. Hoje eu vou desmistificar muita coisa sobre a importância da reposição hormonal, tá bom? Cumprimentar aí a Kênia, Nutrivi Saudável. Kênia, Keila, sejam muito bem-vindos. Flavinha, nossa super heroína, nossa enfermeira super heroína. Nunca vi tão bacana e agora com a super Jéssica, né? Flávia tão competente, nossa enfermeira, e agora aí com a nossa super Jéssica também. O som tá bom? Polly, me sinaliza aí se tá bom o som, se vocês estão me ouvindo direitinho. Bom, ok? Muito obrigada aí. Então, bora lá. Vamos começar a nossa live, que a gente não tem tempo a perder. Quantos de vocês que estão aí me vendo que já não ouviram falar? Ai, fazer reposição hormonal é muito perigoso. Ai, o meu médico disse que eu não posso fazer reposição hormonal. O custo-benefício de uma reposição hormonal é muito perigosa. Então, é sobre isso que eu vim falar com vocês. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Márcia Alvernaz, sou médica integrativa. A medicina integrativa entende a saúde como o foco principal para um tratamento médico. É uma área da medicina que foca muito em saúde e mudança no estilo de vida. E não dá para falar em mudança de estilo de vida sem falar na reposição hormonal. Existem hormônios importantíssimos na atividade cerebral, que são chamados neurohormônios. Esses hormônios permitem que nós tenhamos umas boas relações sociais, né? A capacidade que nós temos de interagirmos com as outras pessoas depende muito de alguns hormônios. Por exemplo, o GABA é um hormônio relacionado à socialização. A deficiência do GABA normalmente leva a comportamentos um pouco antissociais, que confunde às vezes até com depressão. A depressão é um processo muito complexo, mas falando em neurotransmissores, nos quadros de depressão, nós temos a baixa de um hormônio importantíssimo, que é a serotonina. Falando ainda em cérebro, nós não podemos esquecer de falar sobre a importância da melatonina. A melatonina é um hormônio muito importante na qualidade do sono. E o que isso importa na nossa performance cerebral? Por que dormir com qualidade é tão importante? Porque é dormindo que a gente produz o hormônio GABA também. Então, esse GABA que permite a fixação do conhecimento, diminui a timidez. Inclusive, alguns casos de gagueira, eles se beneficiam bastante com o uso do GABA, tá? Então, não dá para ter performance cerebral
sem hormônios. Mas não somente os neurohormônios, hormônios produzidos pelos neurônios, eles são importantes aí na nossa alta performance cognitiva, ou seja, no nosso supercérebro. Porque não adianta reclamar, gente. O dia só tem 24 horas. Não dá para aumentar as horas, mas dá para otimizar o nosso trabalho. Dá para ser, a gente consegue ser mais eficaz no nosso dia a dia, né? Nós conseguimos ter um alcance melhor nos nossos resultados. Se existe um alcance melhor nos nossos resultados, o dia passa a ser mais eficaz, o dia fica mais completo. A gente consegue trabalhar bem, aí a gente consegue só ter tempo para fazer atividade física e ter tempo também para o lazer, que é tão importante. Mas a gente só consegue separar esses 3 momentos na nossa vida com a presença dos neurohormônios, tá? Os neurohormônios num equilíbrio bacana. O cérebro também sofre influência de outros hormônios que são produzidos à distância. Vamos falar um pouquinho sobre a progesterona. A progesterona é um hormônio presente principalmente nas mulheres e a principal ação dele no cérebro é trazer uma tranquilidade, um bem-estar, uma calma. Uma das ações também de hormônios do bem-estar no cérebro, que eu não posso deixar de falar, é a ocitocina, tá? A ocitocina é um hormônio relacionado ao orgasmo, às relações prazerosas. Então, muita gente, quebrando já esse mito, acha que é só testosterona que promove, que age aí na melhora do ato sexual, no aproveitamento maior aí da vida sexual. Não é só a testo, não. A ocitocina também é muito importante. E ela é um hormônio que traz bem-estar e que melhora as relações humanas também. Então, progesterona é produzido à distância, ela não é produzida no cérebro, então ela é produzida nas gônadas. As mulheres têm uma produção de progesterona maior. A progesterona em dia, ela vai trazer vigor feminino no sentido de multitarefas. A mulher passa a conseguir realizar, iniciar e terminar uma tarefa de forma mais eficaz. Além de ser um excelente hormônio que atua no cérebro, a progesterona também tem uma ação protetora nas mamas. Então aí eu já vou quebrar o primeiro tabu de que a reposição hormonal causa câncer. Na verdade, é exatamente o contrário. A maioria das pessoas que desenvolvem câncer, elas desenvolvem principalmente câncer relacionados à mama e à próstata. Normalmente elas desenvolvem esse câncer numa fase da vida que elas não produzem tanto mais esses hormônios. Por exemplo, não produz tanto mais a progesterona, não produz tanto mais a testosterona, né? A testosterona é o principal hormônio aí produzido pelos homens, relacionados aí à atividade sexual, mas também tem um grande papel no universo feminino, na vida sexual, na otimização cerebral também. Então, são hormônios aí muito eficazes para alta performance de resultados no nosso dia a dia. Eu costumo brincar que são os neurobusiness, ou seja, são aqueles hormônios que promovem uma melhora nos nossos resultados no nosso trabalho. Melhorando os resultados do nosso trabalho, nós temos mais tempo para a gente, para lazer, para as relações humanas. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre hormônios em outro aspecto. Vamos falar do hormônio D, a antiga vitamina D. Não só para a otimização cerebral, mas para a melhora da libido, os hormônios são importantes. No caso da vitamina D, a principal importância é a modulação do sistema imunológico, por exemplo.
Eu poderia aqui fazer uma live só para falar sobre vitamina D, a importância dela no corpo, nas células como um todo. Nós temos vários receptores de vitamina D, né? Receptores são estruturas que promovem, que recebem as substâncias e permitem com que elas entrem dentro da célula para que toda a mágica aconteça. Então, a vitamina D hoje não é mais vitamina, é o hormônio D, dado a ação múltipla que a vitamina D tem, que o hormônio D tem no nosso corpo. Ele melhora a parte cerebral, então ele é um excelente otimizador cerebral, ele participa do metabolismo ósseo. E falando em metabolismo ósseo, só abrindo parêntese, não dá para falar em tratamento de osteoporose sem falar do hormônio D, da testosterona e da progesterona, tá? Então, o osso saudável precisa principalmente desses 3 hormônios. Então, eu tenho visto por aí muitos colegas médicos suplementando apenas com cálcio. Eu quero dizer para vocês que isto é um grande risco. O cálcio, muitas vezes, fica solto na rede vascular, ele vai grudar nas nossas artérias, fazer uma reação inflamatória perigosa que aumenta, em alguns casos, o risco de doenças cardiovasculares. Então, não se trata mais osteoporose apenas com cálcio. A gente precisa de pelo menos 3 hormônios aí para fazer bonito. Não tem como ter vigor, disposição, memória boa, resolução de problemas de forma eficaz sem os hormônios. Hormônios, eles têm ação no nosso corpo em vários aspectos, né? Eu estou falando apenas de alguns, né? Porque, na verdade, o universo hormonal ele é muito grande. Vamos falar sobre um hormônio também muito polêmico. Vamos falar agora sobre a testosterona. Aí, a Luciana está dizendo aí que toma vitamina D. Eu também tomo, eu ando com meus níveis hormonais muito bem. E eu quero dizer para vocês que eu passei pela menopausa, tive também os fogachos, iniciei a reposição hormonal e eu fiquei muito melhor, né? Eu até brinco que hoje eu sou uma super mulher. Tenho várias atividades, né? Faço atividade física, tenho a minha empresa, cuido da minha família, tenho tempo para poder estudar e doso isso de forma bem inteligente, graças aí à reposição hormonal certinha. Vamos falar de um hormônio polêmico que você já ouviu falar com certeza. Hormônios tireoidianos. Tantos problemas de obesidade relacionados aos hormônios tireoidianos, ou mesmo problemas cardiovasculares. Gente, coração ama hormônio tireoidiano. Próstata precisa de hormônios, ama hormônios tireoidianos. As mamas femininas, principalmente, as masculinas também, as mamas em geral, elas precisam muito da ação dos hormônios tireoidianos. Hormônios tireoidianos, eles são protetores mamários, são protetores cerebrais. E hoje nos Estados Unidos, existe a injeção endovenosa do hormônio tireoidiano, no caso T3, para reversão de ataques cardíacos. Então, nos Estados Unidos, hoje é protocolo o uso de hormônios tireoidianos de forma endovenosa, já dentro da própria ambulância, no primeiro atendimento dos pacientes cardiopatas com sintomas de infarto, eles já fazem de forma endovenosa os hormônios tireoidianos. Os hormônios tireoidianos são importantíssimos para a perda de peso, tá? Hormônio tireoidiano é o principal maestro
da perda de gordura. Então, ele trabalha muito bem no metabolismo lipídico. Então, não é mito que tem pessoas que engordam sim, ganham peso sim, ganham gordura, têm dificuldade em perder gordura por causa da ação dos hormônios tireoidianos. Ah, doutora Márcia, eu faço tudo direitinho, eu faço atividade física, eu faço dieta e eu não consigo emagrecer. Sim, porque se você não fizer reposição hormonal, você não vai conseguir emagrecer. Mas que época da vida que a gente deve, afinal de contas, fazer a tal da reposição hormonal? Assim que as taxas hormonais naturais começarem a declinar, as taxas hormonais do nosso organismo começarem a decair, tá? Mas vejam bem, exames laboratoriais, eles têm um padrão de normalidade, cada pessoa tem o seu padrão de normalidade, tá? A gente tem um geral, né, que são os valores de referência. Valores de referência tem a ver com a maioria das pessoas naquela faixa etária, na ausência ou presença de sintomas. E vocês já devem ter percebido que valores de referência, eles às vezes são muito discrepantes. Eu posso ter valor de referência normal entre 7 e 200, por exemplo. Mas, afinal de contas, é normal ter, às vezes, uma tireoide com um valor de referência normal e eu ter sintomas da baixa desse hormônio? E a resposta é sim. Porque para algumas pessoas, os hormônios tireoidianos, eles têm que estar no nível bem alto para que essa pessoa tenha alta performance. Então, é por isso que os laboratórios colocam que aquele valor de referência, ele precisa passar por uma avaliação clínica do médico. O que é bom no papel, um valor de referência normal no papel, nem sempre vai mostrar que esse indivíduo está saudável, com alta performance, com facilidade de se prevenir de doenças, que é uma das funções dos nossos hormônios. Nossos hormônios nos ajudam na prevenção das doenças. Eu falei muito de hormônios do bem, mas eu quero falar um pouquinho sobre o hormônio do mal, entre aspas, porque ele também é muito importante para a gente. Eu vou falar um pouquinho sobre o cortisol e o quanto que o excesso desse hormônio na corrente sanguínea, ele prejudica a nossa atividade cerebral. Então, se nós temos os neurobusiness, nós temos também os sabotadores dessa função, essa função mais superior da atividade cerebral. No caso, é o cortisol. Tá bom, Lu, vou falar um pouquinho sobre implantes, sim. Obrigada pela colaboração. O cortisol, ele é sabotador do raciocínio a longo prazo. Então, o que a gente observa que uma pessoa que passa por momentos de estresse periodicamente, ele vai ter uma redução numa área do cérebro, o hipotálamo, relacionada à resolução de problemas, a tomada de decisões de forma mais rápida. Então, à medida que esse indivíduo vai passando por estresse contínuo, ele vai perdendo a capacidade de resolver problemas com a mesma velocidade de antes. Então, o excesso de cortisol na corrente sanguínea vai diminuir a capacidade resolutiva, a sua capacidade de resolver problemas no dia a dia, o que é muitas vezes confundindo com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Às vezes, a questão é um distúrbio hormonal relacionado ao cortisol, tá? E aí, é possível modularmos de forma natural, de forma fisiológica, esse aumento do seu cortisol.
Mas afinal de contas, da onde vem essa história que hormônio, que reposição hormonal causa câncer? Bom, vamos lá. Toda vez que você faz uma reposição hormonal oral, ela vai passar pelo fígado, né? Então eu tomei meu comprimido de hormônio, tomei minha pílula anticoncepcional, por exemplo, que é um hormônio. Tomei esse anticoncepcional, esse hormônio, ele vai ter que passar pelo fígado. Ao passar pelo fígado, ele é quebrado em duas substâncias, uma substância ótima e uma substância ruim. A substância ótima é o estriol. O estriol, que é um hormônio também muito importante aí na formação da massa óssea, na libido, na otimização cerebral. E na estrona. O estriol é ótimo, ele é fantástico. Mas a estrona é um hormônio relacionado ao crescimento geral das células, mas também relacionados ao crescimento tumoral, tá? E aí, quando a gente fala em hormônios sintéticos, esse risco realmente ele está presente. Mas eu não vim aqui falar sobre reposição hormonal sintética, porque isso realmente traz muitos problemas. Nós sabemos aí, a grande maioria de vocês conhecem pessoas que fizeram uso de reposição hormonal sintética e tiveram problemas cardiovasculares. Uma das causas é o não reconhecimento daquela substância no nosso organismo, que vai levar a uma cascata inflamatória e problemas cardiovasculares na sequência. E outra causa é a produção aumentada desse hormônio, a estrona. Então, a reposição hormonal eficaz, ela é feita principalmente com os hormônios bioidênticos, né? Chamados hormônios bioidênticos. São os hormônios que se parecem muito com os nossos hormônios naturais, com os hormônios fisiológicos. A forma com que esses hormônios entram na nossa corrente sanguínea, a forma com que eles interagem com a célula, realmente é uma forma fantástica. E a gente vê isso na prática com os resultados de exames laboratoriais, a gente vê isso na prática com o ganho de massa óssea, tratamento de osteoporose, inclusive. Então, uma novidade aí para vocês é que a osteoporose tem cura e principalmente quando o paciente faz uma reposição hormonal natural na hora certa. Todo mundo pode fazer reposição hormonal? Sim, todo mundo pode fazer reposição hormonal. Paciente que já teve câncer pode fazer reposição hormonal? Sim, ele pode fazer. O que ele precisa é ser avaliado com um médico que trabalha com a hormonologia, que é a área da medicina que entende, que estuda a ação benéfica dos hormônios na vida dos pacientes. No caso, eu tenho uma formação em hormonologia, então eu tenho propriedade para falar para vocês sobre os benefícios e a segurança da reposição hormonal inteligente na vida dos pacientes, tá? Então, já está mais do que comprovado cientificamente a importância enorme de se fazer reposição hormonal inteligente em pacientes, inclusive, que já tiveram câncer. E é muito importante, né, diante disso tudo que eu estou falando aqui, é muito importante a sua participação nesses nossos momentos, né? É muito importante que você nos envie as suas dúvidas. É muito importante a interação de vocês conosco. A gente está aqui para isso, para tirar dúvida, para fazer os esclarecimentos necessários aí para que vocês tenham uma vida melhor, uma vida com mais resultados, uma vida com mais alegria
e com menos doenças ou adoecimentos. Vamos responder a pergunta da Luz sobre os implantes hormonais. Os implantes hormonais são sim uma reposição hormonal inteligente. O que eu preciso fazer para colocar um implante hormonal? Eu preciso passar por uma avaliação médica, um médico especialista em implantes hormonais. No caso da nossa clínica, nós temos a doutora Bruna, que é especialista em implantes hormonais. Ela fez um curso muito sério, ela inclusive continua fazendo cursos aí internacionais para trabalhar com implantes hormonais. Tá? E ela é uma profissional realmente muito boa. Os resultados dos implantes hormonais que ela coloca são, no mínimo, surpreendentes. Atividade cerebral, disposição, libido, né? Então, uma vida sexual mais ativa, mais saudável, perda de peso, né? Pra gente, os implantes hormonais também auxiliam muito na perda de gordura e manutenção da massa magra. Qual que é o primeiro passo para se fazer uma reposição hormonal? Primeiro, agendar uma consulta com um médico dessa área, um endocrinologista, um ginecologista, um urologista, um clínico geral, um médico integrativo, um nutrólogo. Vocês podem aí pedir uma referência aí pra gente. Eu sei que eu tô falando aí para pessoas do Brasil todo, do mundo também, né? Nós recebemos o carinho de pessoas que estão aí fora do nosso Brasil, que podem nos pedir referência de colegas médicos aí na região de vocês que trabalhem com a reposição hormonal. Mas a gente também tem uma prestação de serviço muito legal, que é a consulta online. Nós temos duas prestações de serviço para quem está longe, né? Para o pessoal que está aí longe da gente, longe de Ipatinga, aqui no miolinho de Minas Gerais, que são os atendimentos online, né? A plataforma extremamente segura para que a gente possa aí interagir com vocês à distância. A gente sim consegue fazer esse atendimento na prestação aí de serviço de reposição hormonal. Outra pergunta, né? Que aí o médico que vocês procurarem vai pedir uma bateria de exames ou vai principalmente conversar com vocês, tá? A avaliação hormonal, ela é principalmente clínica. O médico vai realmente fazer um questionário com vocês, vai explorar ao máximo, vai entender ao máximo os sintomas relacionados à baixa hormonal. E aí, depois dessa anamnese muito bem feita, ele vai fazer solicitações de exames laboratoriais. Vamos aí responder mais uma pergunta do Castro. Como saber se o cortisol está alto? Castro, existe uma dosagem hormonal do cortisol salivar que vai sinalizar aí pra gente como é que está o seu cortisol. Mas também a gente pode fazer essa avaliação clinicamente, através de um questionário que vai direcionar o médico no raciocínio se você está com o cortisol alto ou não. Mas eu vou te dar uma super dica. Aquelas acordadinhas às 3 da manhã, elas têm a ver com cortisol alto, tá? Por quê? Nós temos o relógio, nós temos o ciclo circadiano. Dentro de todos nós existem períodos onde nós produzimos hormônios. E não 3 horas da manhã, quando a gente dá aquela acordada, é sinal de que você está tendo cortisol muito alto na corrente sanguínea. Então, também pessoas que acordam muito cansadas, parecem que nem dormiram, acordam mais cansadas do que dormiram, também podem estar aí com a produção de cortisol tão alto no passado, né? Há um tempo atrás, que ele vai ter essa diminuição na produção. Diminuir o cortisol
também é problema. Cortisol baixo também é problema. Cortisol normal permite que a gente faça nossas atividades, que nós consigamos fazer nossa atividade física e a nossa atividade diária, tá? Então, o cortisol tem a sua função, óbvio. Bom, a Castro está perguntando também qual a dosagem média de hormônio D para uma mulher de 40 anos. Olha, os trabalhos de longevidade saudável têm mostrado que níveis acima de 70 nanogramas, eles têm um fator protetor tanto no sistema imunológico quanto na otimização cerebral. Eu trabalho muito com esses valores de referência da longevidade saudável, que são valores ótimos, são padrão ouro, é um padrão ouro. Então, nós temos, só resumindo, nos exames de laboratoriais, nós temos resultados que mostram a doença, nós temos resultados, né, que mostram risco à doença, nós temos resultados que não está doente, mas também está desprotegido, que são os valores aí numa média. Mas existem os valores hoje da longevidade saudável, de alta performance, que são valores padrão ouro, que permite que além de você não estar com doenças relacionadas à falta daqueles hormônios, mas também que você se torne, que vocês fiquem protegidos aí de forma preventiva. Vamos ver aqui a pergunta da Viana. E pode fazer reposição hormonal a vida toda? Viana, parece que sim, tá? Já existem alguns trabalhos em pacientes mais idosos, né, pacientes com mais de 80 anos que fazem reposição hormonal inteligente e o benefício é gigantesco, tanto na atividade cerebral, a parte cognitiva, quanto na composição corporal e ganho de massa magra. Então, a independência, tanto intelectual como física, tem sido observada de forma muito bacana, muito superior aos pacientes que não fazem reposição hormonal na terceira idade. Ótima pergunta. Geni, qual a causa de esquecimento? Geni, a principal causa de esquecimento são as multitarefas, tá? Então, eu falo hoje que a principal causa das pessoas estarem mais esquecidas são várias atividades. Acorda, já pega o WhatsApp, já começa a responder ali as perguntas, as questões, já entra no grupo, aí o WhatsApp tá chato, já migra para as outras redes sociais, né? E aí vai nesse ritmo, abre o e-mail, dá uma olhadinha no WhatsApp. Então, essas multitarefas, e também quem trabalha em casa hoje é uma loucura, porque não tem nem liberdade, não tem nem mais uma carga horária de trabalho. De repente, a vida de quem trabalha em casa ficou inundada de estímulos que antes no trabalho não tinha, né? No trabalho, normalmente, quando as pessoas trabalham fora de casa, elas não têm o hábito de acessar o celular pessoal. Mas o WhatsApp pessoal, por exemplo, estou falando de uma ferramenta, né? Mas em casa, onde esse rigor aí da carga horária não existe, e as pessoas estão super esquecidas, tá? Mas também está relacionada a baixa do hormônio GABA, a baixa progesterona, a baixa testosterona e um pouquinho do hormônio tireoidiano. Basta repor esses hormônios que você vai ver como que a sua memória vai estar ótima. Uma rotina terrível, vamos ver aqui a Lu. Resolve, né, Lu? Tá tendo uma rotina terrível, uma falta de limite, assim, tremendo. E aí, uma pessoa que o dia tem 24 horas, 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para você, pra gente. Ela passa a não ter mais essas 8 horas. Olha que coisa incrível. No dia, dá para ter 8 horas pra gente. Gente, para onde que vão essas 8 horas? Provavelmente vai para um monte de coisa que é falta de vida, que vai roubar a vida da gente. Então, é uma rotina que tem que ser
melhor administrada. Então, é como se a gente estivesse vivendo aí na Revolução Industrial, onde as pessoas elas eram extremamente sugadas, extremamente exploradas do ponto de vista laboral. E às vezes a falta de foco, né, a desatenção, né, como eu disse, ela só piora isso aí. Esse tempo do trabalho, em vez da gente estar aí tentando, né, resolver logo uma questão, a gente fica divagando aí com essa falta de foco, que também é uma questão hormonal, tá? Então, déficit de atenção e falta de foco tem a ver com baixa hormonal. Bom, agora no finalzinho, né? Chegando no finalzinho da nossa live, as nossas lives elas ficam gravadas, tá bem? Para que vocês possam assistir depois, no segundo momento, com mais calma, que possam anotar aí alguma coisa, né? Alguma questão, alguma pergunta que vocês querem fazer diretamente para a gente. Para fazer essas perguntas, é só mandar um direct, né? Nós temos aí a Poli, né, nossa coordenadora de relacionamento. A Poli está aí para cuidar de vocês também, aí nas questões das dúvidas e também para agendar uma visita gratuita. Dá para conversar com o médico da sua escolha, o médico integrativo da sua escolha, de forma gratuita. É uma avaliação onde você pode conversar com o médico, conhecer seu médico melhor e seu médico conhecer também você melhor. Se você quiser saber mais sobre a visita gratuita e se você quiser inclusive agendar essa visita gratuita, até para falar sobre a live de hoje, clica aqui no link da Integrative, né? Clica no nosso site, entra no link da bio e aí você vai ter todo o acesso aí das nossas redes sociais. Mas quer uma super dica? Manda um direct, quero falar com a Poli, que aí a sua resposta ela vai acontecer de forma mais rápida, tá? Então, era essa informação que eu vim trazer para vocês. Então, quero mesmo esclarecer as dúvidas, né? Nós, não só eu, nossos médicos Integrative, querem sim responder as dúvidas de vocês e a melhor forma de fazer isso é conversando com a Poli. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês para quem não gostou, manda aí as críticas. A gente quer crescer aí nesse mundo digital novo. A gente quer estar sempre fazendo bonito, tá? E se você gostou, não esqueça de mandar o aviãozinho para o máximo de pessoas aí que vocês gostem, tá bom? Esse trabalho é muito importante para a gente e nos motiva a continuar fazendo essa prestação de serviço. Então, um grande abraço aí para todos vocês. Tenham uma excelente noite, né? A gente está hoje gravando essa live ao vivo à noite, mas tenham um excelente dia e tenham sempre aí em mente que a saúde é nosso bem maior. E se tem um pessoal que entende de saúde, é o povo da Integrative. Um grande abraço e não esqueçam de vir conosco nas nossas redes sociais. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Também sou fã de vocês. Adoro. Obrigada.